noite aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Retiro São Joaquim. Esta é uma noite de muita alegria para os nossos corações, porque nós estaremos prestando um culto de gratidão ao Senhor pela vida do nosso amado pastor Roberto, que nesta semana ele completa 31 anos de chamado, 19 anos de consagração pastoral e 19 anos de ministério nesta igreja. E é também o seu aniversário. Então, são muitos os motivos que nós temos para agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor. Eu vou estar orando ao Senhor, uma oração de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós queremos nesta hora te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que temos, Senhor Deus, de falarmos contigo. Nesta oportunidade em que estamos também reunidos, ó Pai, como a família, Senhor Deus, a família da Primeira Igreja Batista no Retiro São Joaquim, para agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor. Nós queremos agora, Senhor Deus, agradecer por esses anos, ó Pai, que o Senhor tem permitido com que ele, Senhor Deus, esteja aqui conosco, conduzindo este rebanho que o Senhor confiou. Somos gratos a Deus pela vida dele, pela sua família. Nós queremos te pedir, Senhor, que cada dia mais ele possa receber porção dobrada do teu Santo Espírito, para que ele possa, Senhor Deus, estar, ó Pai, pregando a tua palavra, Senhor Deus, pregando os teus ensinamentos, meu Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor. Nós somos gratos nesta noite. Não temos palavras, Senhor, para agradecer ao Senhor pelos benefícios que o Senhor nos tem feito. E em razão disso, Senhor, nesta noite, nós queremos louvar pela vida do nosso pastor e da sua família. Tudo isso nós te pedimos nesta hora, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amados, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz que prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa é uma palavra que nós queremos nesta noite deixar para o nosso pastor, né? Uma palavra de obediência, né? Que aqui em Timóteo nos remete. E nós sabemos que nós somos testemunhas vivas do quanto o nosso pastor tem levado com muita seriedade, muito afinco e muita responsabilidade esse ministério a qual foi ele confiado. E nós agradecemos ao nosso Deus. Nós, continuando com a nossa homenagem a essas datas tão preciosas do nosso amado pastor, nós vamos ouvir uma mensagem musical pela nossa irmã Michele. Há um pastor maior na vida do pastor. E o que seria do pastor, se não fosse o Senhor? E o que seria da igreja, se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha, que é por Deus apacentado,
Vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, se o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede um coração, um ombro amigo, um irmão. Mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é o teu galardão. Pastor que também é ovelha, que é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor, Ele é o teu amigo e o teu Senhor, e sempre estará contigo. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, que Deus continue abençoando seu ministério, e sabemos o quão é importante, né, nós entendermos que o pastor, como diz essa canção, o pastor, ele também é ovelha e ele precisa ser cuidado e guardado por Deus, né? E ele também, ele precisa dos nossos cuidados, que nós possamos ter esse olhar para o nosso pastor, para a família do nosso pastor, esse olhar de que ele precisa também do nosso apoio, do nosso carinho e, acima de tudo, também da nossa obediência. Nós devemos, nesse período em que nós estamos em quarentena, você está aí na sua casa, você está assistindo agora essa homenagem ao nosso pastor, nós devemos entender que esse período de quarentena é um período também que Deus está nos dando oportunidade de olharmos para nós, para a nossa conduta como ovelha. É necessário que eu e você façamos uma reflexão. Que tipo de ovelhas nós temos sido ao longo desses anos para com o nosso pastor? É você olhando a sua vida, eu olhando a minha vida, e pedir ao Senhor para que Ele mesmo venha falar conosco em nossos corações como que nós devemos nos portar como ovelha. É necessário que cada dia nós possamos pedir ao Senhor para ver se há algum caminho mau em nós, esquadrinhar os nossos pensamentos, fazermos uma avaliação de como nós temos sido, né, como ovelha neste lugar. É tempo de você refletir, é tempo de nós refletirmos. Quero, nesse momento, com muita alegria, apresentar o pastor Célio de Almeida Garcia Júnior. O pastor Célio chegou aqui na igreja, ele aceitou Jesus, teve uma experiência muito grande com Deus. Pastor Célio teve uma experiência muito grande de chamado. Tive o privilégio de batizar o pastor Célio, tive o privilégio de levar a igreja a encaminhar o pastor Célio ao Seminário Batista Teológico de Niterói. E o pastor Célio, ele avançou muito. O pastor Célio, ele fez pós-graduação, o pastor Célio, ele fez um mestrado, enfim, o pastor Célio já está com um projeto para fazer o doutorado. O pastor Célio me
surpreendeu muito o pastor Célio, e hoje é pastor titular da 2ª Igreja Batista em Tanguá. E quero agradecer o pastor Célio, a Carol, sua esposa, e quero dizer que o pastor Célio, para mim, é o meu mentor. Eu sou o pastor dele. Ele diz que eu sou o pastor dele, mas eu quero dizer que ele é o meu mentor. Todos os dias nós nos falamos por telefone, a gente senta para conversar, e é com muita alegria que nesta noite, neste canal, o pastor Célio vai trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Deus abençoe o pastor Célio, que Deus fale aos nossos corações através do pastor Célio, através da poderosa palavra de Deus. A graça e a paz esteja com todos. Que bom que estamos aqui nesse dia, aniversário de ministério do pastor Roberto Ferreira, também aniversário de ordenação. Eu fiz parte dessa história. Eu sei que tem um vídeo que está falando da história do pastor Roberto Ferreira, mas eu quero dizer que ele é o meu pastor, foi ele que me batizou, foi ele que me enviou para o seminário, foi ele que convocou o concílio da minha ordenação para que eu fosse consagrado ao ministério pastoral. Então, eu quero te dar os parabéns, pastor Roberto Ferreira, por mais um ano. Eu creio que nós vamos continuar durante muitos anos pregando o Evangelho e aprendendo um com o outro. Eu quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e eu quero compartilhar com você esse texto para a nossa meditação. A palavra de Deus diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Interessante que a igreja de Corinto, ela precisava de um pastor. Ela estava com muitas divisões, com muitos problemas. A cidade de Corinto era a maior cidade na Grécia na época do apóstolo Paulo, e era uma cidade portuária. Com isso, recebia pessoas do mundo inteiro, e ali havia muita prostituição, havia muitas dificuldades de relacionamento, e realmente era uma igreja que precisava de um pastor. E todas as vezes, quando uma igreja precisa de um pastor, Deus providencia, porque Ele quer o melhor para a sua igreja. E um dia, há 31 anos atrás, o Senhor chamou o pastor Roberto Ferreira para o ministério pastoral. E 19 anos atrás, o Senhor o ordenou e o colocou aqui na PIB de Retiro São Joaquim para esse lindo ministério, esse ministério profícuo. Então, eu quero pensar com você no tema, o poder do exemplo. Toda igreja precisa de um exemplo, e todo pastor precisa de um exemplo, e esse texto apresenta justamente isso. O apóstolo Paulo, um grande pastor, um apóstolo que pastoreava através de cartas, porque ele fundava a igreja e depois continuava pastoreando através de cartas por não poder estar presente. Algumas vezes ele estava até preso e continuou pastoreando através de cartas. Ele nos ensina a pastorear. E o pastor Roberto Ferreira tem muito a aprender com esse versículo, com esta carta. E você que está me ouvindo também tem muito aqui a aprender com esta carta, com esse versículo e com esta mensagem. A primeira coisa que nós aprendemos é que precisamos ser um exemplo. Seja um exemplo. O apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores,
Quando o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, ele está falando: eu sou um exemplo para que você me imite. A igreja precisa de um exemplo. O próprio pastor precisa ser mentoreado. Ele precisa também de exemplos para que ele venha a pastorear, para que ele venha ministrar sobre as nossas vidas. Precisamos ser um exemplo. E para sermos um exemplo, precisamos crescer abundantemente, crescer em graça diante do Senhor, crescer em conhecimento bíblico, crescer em amor perante as nossas ovelhas, crescer em amor perante a nossa comunidade, a nossa família. Precisamos crescer em graça diante de Deus, para a glória de Deus. Meu amado, você que está me ouvindo, você precisa ser um exemplo para a tua família. Você precisa ser um exemplo para os seus amigos. Você precisa ser um exemplo. Em segundo, nós aprendemos que precisamos ter um exemplo. O apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores, porque eu sou um exemplo, e sejam meus imitadores, porque vocês precisam de um exemplo. O pastor, ele é um modelo, ele é um exemplo para toda a igreja. O apóstolo Paulo, ele era um exemplo, ele era um modelo a ser seguido por aquela igreja. Aquela igreja precisava de exemplos, e na verdade, de bons exemplos. Quando procuramos exemplos, quando procuramos modelos, procuramos bons exemplos, bons modelos, aqueles que são espirituais. Então, vemos que esta referência de cristão precisamos em nossa vida. Da mesma forma que precisamos de modelos, de exemplos profissionais, precisamos também de modelos de cristãos comprometidos. Precisamos de modelos de cristãos que são exemplos nas suas atividades ministeriais. Precisamos ter exemplos em nossas vidas. Em terceiro, nós aprendemos que precisamos ter Cristo como o maior exemplo. Apóstolo Paulo, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Apesar de termos modelos diversos, exemplos diversos, pessoas que amamos e admiramos, pastores que admiramos, irmãos que admiramos, mas o nosso maior exemplo é Cristo. Pastor Carlos Alberto, tenha Cristo como seu maior exemplo. Igreja, tenha Cristo como seu maior exemplo. Jesus Cristo é o principal modelo a ser seguido. Quando você olhar para um exemplo e ver que está destoando de Cristo, fique com Cristo. Cristo é o maior exemplo. Sendo assim, leia a Bíblia para se parecer com Cristo. Tenha a Bíblia como seu maior exemplo. Tenha a Bíblia como seu livro de regra, fé e prática. Coloque então em prática a Bíblia. Não é somente conhecê-la, não é somente lê-la, mas é também colocá-la em prática. E tenha relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, relacionamento profundo, relacionamento que tenha raízes profundas, para que você seja íntimo de Deus, para que você seja amigo de Deus, porque o amigo de Deus faz aquilo que ele pede para que seja feito. Para concluir, Pastor Roberto Ferreira, obrigado porque o Senhor foi e é
um exemplo para a nossa igreja. Obrigado, pastor Roberto Ferreira, pela sua dedicação à denominação, pela sua dedicação à igreja, pela sua dedicação à sua família. O Senhor é um exemplo para nós. E em 19 anos, vimos o quanto o Senhor tem se dedicado a todos nós. Mas, pastor Roberto Ferreira, o Senhor também precisa de exemplos. Nunca tenha vergonha de buscar ajuda, de ser mentoreado, de falar para Deus que o Senhor precisa dele, porque há momentos tão difíceis que nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Pastor Roberto Ferreira, eu sei que o Senhor sempre teve Jesus Cristo como seu exemplo principal, o seu maior modelo, e permaneça assim, porque em Jesus Cristo nós temos a palavra escrita encarnada, e Ele viveu tudo o que Ele pregou, e na sua vida nós vemos o Senhor vivendo aquilo que o Senhor prega. Que Deus abençoe a todos abundantemente, que o Senhor nosso Deus esteja acrescentando muitos e muitos anos ao ministério do pastor Roberto Ferreira, e que ele e essa igreja continuem uma bênção para esta comunidade. Eu quero orar com você. Pai querido, nós queremos te louvar pelo 19º aniversário de ministério do teu filho. Queremos, Pai, te louvar porque o ministério foi profícuo. Em 19 anos aqui na PIB de Retiro São Joaquim, nós vimos o quanto esse ministério cresceu, e sabemos que foi porque o Senhor permitiu esse crescimento. Pai, a vida do teu servo é para a tua glória, o ministério do teu servo é para a tua glória. Então, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez através do teu filho. Pai querido, eu também quero entregar esta igreja mais uma vez ao Senhor. Que o Senhor use cada membro desta igreja para cuidar do pastor Roberto Ferreira e sua família. Que o Senhor use cada membro desta igreja para ser instrumento do Senhor nesta comunidade, para que muitos venham conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe abundantemente. Neste momento também, pastor, nós estaremos convidando o irmão Rodrigo, que ele estará representando a igreja, a diretoria estatutária. Ele estará se dirigindo ao Senhor e vai passar às mãos do Senhor uma pequena lembrança que a igreja quer ofertar ao Senhor nesta noite. Sabemos que o Senhor merece muito mais, mas que o Senhor possa estar recebendo essa lembrança, e junto com ela está indo o coração, está indo o abraço de todas as suas ovelhas nesta noite, agradecendo ao Senhor pela sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita honra e responsabilidade que eu estou aqui representando a membresia da nossa igreja e quero repassar, em nome da igreja, para o nosso pastor essa humilde lembrança.
Estou muito feliz. Obrigado, irmão Rodrigo, representando a Primeira Igreja Batista em Retiro São Joaquim. É uma felicidade muito grande para mim, nesta noite, estar aqui com esta homenagem da igreja. Quero agradecer toda a membresia da igreja, não é demagogia, amo a todos. Quero agradecer a irmã Ruth, que assumiu a responsabilidade dessa programação. Enfim, quero agradecer a todos. Quero agradecer ao irmão José Elias, primeiro vice-presidente da igreja. O irmão Rodrigo está aqui representando. Quero agradecer a diretoria, agradecer a todos, agradecer a Carol, agradecer o pastor Célio. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aqueles que participaram diretamente deste culto e aqueles que estão em casa orando, torcendo por nós. Nós estamos aqui para servir e com certeza não é pesado para mim pastorear esta igreja, porque para isso fui chamado, e esta igreja tem um carinho muito grande por mim, muito grande pela minha família, e estou aqui há 19 anos sendo abençoado por esta igreja. Muito obrigado a todos. Pastor Roberto Ferreira, como foi a sua conversão? É com muita alegria que falo da minha conversão. Meu pai conheceu Jesus na Primeira Igreja Batista em Jaguarembé, e eu tinha 6 anos de idade. E meu pai aceitou Jesus, se converteu e comecei a frequentar aquela igreja. E com 8 anos de idade eu fui num culto doméstico naquela igreja, no município de Italcara, um culto no lar. Estava ali junto com os meus colegas de colégio e eu tinha um pregador daquela noite, um diácono, Elias Batista. Elias Batista estava pregando, o Espírito Santo então selou meu coração. Eu me retirei do meio dos colegas de colégio, do meio dos adolescentes, prestei atenção na mensagem, ele fez o apelo, eu aceitei Jesus. Quero aproveitar nesta oportunidade para pedir perdão aos pastores da Primeira Igreja Batista em Jaguarembé, a membresia, e agradecer por ter cuidado de mim na minha adolescência, na minha juventude. Como ocorreu o seu chamado ao ministério pastoral? Com muita alegria também que respondo esta pergunta. Eu vim do interior com 18 anos para a cidade, vim com a roupa do corpo e alguma coisinha a mais, vim trabalhar aqui em São Gonçalo, trabalhei em várias empresas e estava procurando uma igreja para congregar, e Deus usou o irmão Edivar para me incentivar a conhecer a Primeira Igreja Batista em Vila Brasil. Quero agradecer a Deus também pela vida do Enoque, do Heber, que com certeza foi crianças usada pelo Senhor para que eu conhecesse a Primeira Igreja Batista em Vila Brasil, pastoreada pelo pastor Francisco III da Cunha, pastor titular daquela igreja. Quando cheguei naquela igreja, tinha um pastor adjunto, o pastor Josimar Silva Martins. E o pastor Josimar começou a fazer alguns estudos bíblicos nos lares e também no templo. E num certo dia, creio eu, em 89, foi em 89, em missões nacionais, no setembro, o pastor Josimar estava no templo fazendo estudo com a juventude, e assim Deus atuou de maneira especial. O Espírito Santo falou o meu coração de maneira muito especial, e Deus então usou o pastor Josimar para que me orientasse a ler o livro de Filipenses. Fui trabalhar em Niterói, e ao trabalhar à noite surgiu uma oportunidade pela madrugada, e fui ler o livro de Filipenses com muita sede à palavra de Deus, e ali naquele momento Deus falou profundamente ao meu coração e me chamou para o ministério, me separou para o ministério da palavra, para assim ser pastor e pastorear a igreja do Senhor.
Pastor, a irmã Sônia já era sua esposa quando o chamado ocorreu? Não, nem namorada era. A irmã Sônia, ela era jovem na igreja e a gente estava até paquerando, mas nós não estávamos namorando. Quando eu fui chamado para o ministério, tive o momento do chamado, então Deus me levou para a Vila Brasil, saí no momento certo do serviço, peguei o ônibus e então lá em Vila Brasil, quando chegando em Vila Brasil, eu fui até a casa de Sônia. Deus usou Sônia para me controlar, porque eu estava num momento especial, muito grande com Deus. Deus tinha falado muito ao meu coração. Então, chegando na casa de Sônia, Sônia estava sentada na varanda e Deus usou ela poderosamente. Eu vi que tudo tinha sido feito por Deus. Adentrei aquela sala e me prostrei aos pés do Senhor. Sônia, então, ouviu a minha oração, orei. Ela pediu a irmã dela para orar, para se ajoelhar, Simone. Pediu ao Patrick para se ajoelhar. Sônia se ajoelhou e eu clamei ao Senhor ali e coloquei aos pés do Senhor. Então Sônia, quando eu terminei de orar, Sônia leu o Salmo 23 e disse para a irmã dela: procure a família dele. E chegou a minha cunhada, a Dulcineia, a Belionete, e assim ocorreu o momento de conhecer a Sônia. Então Sônia não era minha namorada. Eu pedi a mão de Sônia a namoro um dia depois. Um dia depois estava na casa do meu irmão, Sônia veio de serviço, passou, e eu perguntei para ela: quer namorar comigo? E ela disse: é o que eu mais esperava. Então pedi ela em namoro, fui na casa dela, o pai dela autorizou, a mãe dela, e eu pedi o meu sogro que, em memória, orasse por nós, o irmão Alcides da Costa. Como foi o concílio do pastor? Sim, meu concílio aconteceu de uma maneira muito especial também. Eu estudei muito para o meu concílio, já havia passado 3 anos no seminário Betel, lá no Rio de Janeiro. Fui muito bem orientado pelos mestres do seminário Betel. Quero agradecer ao seminário, a tia Tapita, que hoje está na glória, fui muito bem orientado. E então, terminando o básico em teologia no seminário Betel, na Marechal Rondon, eu fui ingressar no seminário de Niterói, e ali no seminário de Niterói para fazer o bacharel em teologia. Fui muito bem orientado também pelos mestres. Quero agradecer ao Seminário Batista Teológico de Niterói também. Na época, o nosso reitor é o pastor Nilson do Amaral Fanini. Nilson do Amaral Fanini era o nosso reitor. E então, no segundo ano do seminário, do bacharel, eu conheci a primeira igreja batista aqui em Retiro São Joaquim, através do pastor Demétrio. O pastor Demétrio era presidente da associação e meu pastor. Ele então me trouxe aqui para Retiro São Joaquim e fiquei aqui 3 meses trabalhando como seminarista nessa igreja. E essa igreja então de Retiro São Joaquim pediu minha consagração, escreveu uma carta para a primeira igreja batista em Vila Brasil. A igreja então votou em assembleia ter o meu concílio, e o meu concílio tive o privilégio de ter 24 pastores. Meu concílio foi 4 horas de concílio e estudei muito, mas com certeza Deus, o Espírito Santo do Senhor, me fez lembrar de todas as perguntas que foram feitas e assim pude responder. E fui muito feliz no concílio, aprendi muito com os mestres, com os pastores que estavam no concílio. Quero agradecer a igreja, a primeira igreja batista em Vila Brasil, nessa época pastoreada pelo pastor Demétrio, e quero agradecer todos os pastores que estavam no concílio. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Como foi para a família do pastor esta nova etapa? Com muita alegria também que respondo a esta pergunta, etapa de assumir a primeira igreja batista em Retiro São Joaquim. Deus, na sua presciência, me chamou para o ministério, colocou no meu caminho a Sônia, e nós
namoramos, casamos, e os nossos filhos pequenos, Mateus e Ana, iniciamos o ministério aqui em Retiro São Joaquim, e Deus então usou a minha família, a Sônia, a Ana pequena, o Mateus, a minha família me apoiou muito, Sônia sempre me apoiou, e quero aproveitar, agradecer a Sônia, agradecer a minha filha, Ana Eldes, agradecer o Mateus, e essa família, digo, esposa e filhos, me apoiaram muito, e nós estamos aqui até hoje, para a honra e glória de Deus. Fui muito bem apoiado pela Sônia e pelos meus filhos ainda pequenos, e eu tive o privilégio de iniciar o meu ministério batizando. Os primeiros batismos que eu realizei, a primeira turma, batizei o Mateus, meu filho, batizei Ana, e assim sucessivamente depois, porque ambos foram ganhados para Cristo numa mensagem que eu estava pregando. Ana, eu estava pregando na Aldeia da Prata, ela aceitou Jesus, e Mateus, eu ganhei ele para Jesus num culto do lar, no culto doméstico. Mateus então entendeu a palavra e aceitou Jesus. Tive o privilégio de iniciar a minha trajetória de batismo, batizando no dia 31 de 2001, a primeira turma que eu batizei nessa igreja. Batizei então, repito, Mateus, Ana, depois não contei nem contarei mais. Muito obrigado pela pergunta. Como o pastor se sente pastoreando há 19 anos a primeira igreja batista em Retiro São Joaquim? Eu me sinto alegre, muito alegre mesmo. Esta igreja aqui, ela é uma igreja de Deus, é uma igreja local que ama o pastor, uma igreja que cuida do pastor, uma igreja que ela apoia o pastor. Eu não tenho nenhum peso em pastorear essa igreja, me sinto muito alegre, me sinto jovem, embora me aproximando amanhã, farei 55 anos, me sinto jovem, me sinto com todo vigor para prosseguir este ministério. Tenho projeto para esta igreja até 2041, e essa igreja me apoia muito. Eu sei que temos dificuldades em alguns momentos, mas com certeza os que estão comigo estão sempre me apoiando. Quero agradecer a diretoria, quero agradecer a liderança, quero agradecer o Ministério Diaconal. Me sinto muito bem pastoreando essa igreja. E por fim, o que o pastor gostaria de falar agora para a sua família e para a sua igreja? Muito bem, eu gostaria de dar uma palavra de gratidão. Repito, a Sônia, minha esposa, gratidão a Ana Eldes, gratidão a Mateus, gratidão a Letícia. Eu quero agradecer a minha família e dizer para a primeira igreja batista em Retiro São Joaquim que eu tenho projeto pessoal, que eu tenho projeto familiar, que eu tenho um projeto para a igreja, e eu digo não projeto de obra, também, mas não projeto de obra, de estrutura, mas projetos de ganhar vidas para Cristo, projetos de fazer algo aqui no bairro cada vez mais, mas também projeto estrutural, depois de terminarmos esse tempo, da gente conseguir terrenos aqui no bairro para fazer uma quadra poliesportiva, comprar outro terreno para fazer casa pastoral, fazer casa missionária, casa zelador, enfim, eu tenho dizer para a primeira igreja batista em São Joaquim, agradecer até o dia de hoje, mas dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, primeira igreja batista em São Joaquim, muito obrigado minha família. Aproveito também para agradecer os meus familiares, os meus irmãos de sangue, os irmãos de sangue da parte da minha esposa. Quero agradecer os familiares da minha parte, agradecer os familiares da minha esposa. Quero agradecer a todos, toda a minha família, toda a membresia, todos aqueles que ainda não são membros desta igreja, que me conhecem aqui em Retiro Joaquim, que me conhecem em Itaboraí, as pessoas que me conhecem. Quero agradecer a todos. Muito obrigado mesmo.